Amém. 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 Deus seja louvado com as orações e venha chegar ao seu trono da graça. Ele venha responder conforme a vontade dele. Nós somos muito gratos a Deus por estar aqui nesta madrugada. Deus seja louvado por isso. E dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos apresentar hoje o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre Apolo em Corinto. Uma mensagem muito importante e muito interessante. Eu peço que os irmãos desliguem os seus microfones, por favor. Desliguem os seus microfones. Mozira, desligue o seu microfone. E eu vou passar a palavra para a irmã Kelly Romero, ela é a nossa mensageira de hoje. E a irmã Kelly, ela faz parte da associação do CAMIT. Irmã Kelly, bom dia. Já avisando que a Kelly não vai ficar até o final conosco, após a mensagem ela vai sair, porque ela tem um compromisso. Bom dia, irmã Kelly, seja bem-vinda. Bom dia a todas as irmãs e irmãos que estejam aqui na reunião. Eu me Bom encontro dia. feliz pela oportunidade de poder participar de mais um culto na madrugada para poder explanar a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, deixa eu ver aqui. Ainda não. Ai, gente. Parece que a câmera não está querendo ligar. Agora. Bom dia. Então, eu estou muito feliz de poder encontrar mais uma vez aqui com vocês, pela oportunidade que foi me concedida, para nós aprendermos juntos, né? Eu mesma, na hora de preparar a mensagem, eu aprendo bastante também. São coisas que às vezes a gente não presta muita atenção, mas que passagens curtas trazem bastante ensino para nós. Então, nessa noite, como a irmã Alexandra já falou, nós vamos falar sobre Apolo em Corinto. E eu preciso que todos os irmãos que possam, né, peguem as suas Bíblias para estar acompanhando e contextualizando o que nós iremos aprender hoje. Vou compartilhar aqui para vocês. Vocês me avisem se já está dando para ver, tá? Está dando para ver ali? Ainda não. E agora? Também não. Ainda não? Se você está colocando em tela cheia, fica difícil ver mesmo, mas a outra parece melhor. Aqui apareceu um aviso para mim que não dá para compartilhar a tela. Tá, vou tentar fazer do outro modo. Agora, né? Tá dando para ver ali, irmãs? Sim. Agora eu quero ver se ela vai trocar aqui na tela cheia, porque às vezes acontece isso, que nesse tipo de apresentação, ela não vai para a seguinte. Não, mas aí é só tu clicar em cima do slide. Aí, quer ver? Tenta aí, clica em cima do segundo slide. Só um pouquinho. Eu falo que quando eu faço tela cheia aqui, vamos ver se passa para a seguinte. Vocês estão vendo o mapa? Sim. E agora voltou para trás, para o início? Não. Ainda está no primeiro. O que vocês estão vendo ali? O primeiro slide. Apolo em Corinto. Ah, tá. É isso. É porque não vai dar para mudar aqui e vocês acompanharem na tela cheia. Bom, vai ter que ser aqui.
desse jeito, assim. Então, vamos lá? Só deixa eu tentar uma última vez aqui. Se dá de nós apresentar de uma outra maneira. Aqui na tela cheia é bem melhor para vocês verem os detalhes, né? Que nós vamos apresentar aqui. Não, pior que é só de jeito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá todo mundo já com as suas Bíblias? Nós vamos utilizar bastante. Deixa eu ver dessa maneira aqui. Eu fiz por um programa na internet e talvez dê de eu apresentar aqui. Tá dando para ver aqui minha tela? Então, vamos só apresentar aqui. E eu acho que dessa vez vai ter que dar certo. Vamos lá. Tá vendo ali? Em tela cheia? Vamos ver se ela muda para o seguinte. Mudou para o mapa? Ah, beleza. Agora sim. Vamos lá. Então, vamos nos basear em Atos, capítulo 18, do versículo 18 ao 28. Nós vamos estar estudando sobre Apolo em Corinto, né? Então, eu vou colocar aqui o mapinha para nós nos localizar e contextualizar também o que iremos estudar hoje, tá? Então, todos os irmãos localizem aí Atos capítulo 18 e nós vamos começar no versículo 18 até o 28. Então, eu vou estar lendo e vou estar fazendo algumas pausas para nós nos localizar aqui no mapinha, tá? Então, vamos lá. Diz assim, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, aqui está se referindo que Paulo estava em Corinto, né? Ele tinha ficado ali muitos dias, no caso, ele ficou 1 ano e meio, tá? Em Corinto. Aí, depois, ele teve que ir para a Síria, e foi junto com Priscila e Áquila. Aí, fala que ele tinha rapado a cabeça, porque tinha um voto, né? Então, provavelmente seja o voto do Nazareu, que eles faziam, e era um voto que era feito para se consagrar e também como gratidão quando as pessoas elas passavam por um momento difícil e Deus livrava elas, eles costumavam fazer esse tipo de voto. Então, depois disso, no versículo 19, diz que chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, daqui foi para cá, para Éfeso, né? E versículo 20, e rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então, de Éfeso aqui, ele teve que ir para Jerusalém, aqui embaixo, certo? E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, daqui, ele teve que ir para Antioquia. Tem dois aqui, né? Não sabemos bem qual que dos dois foi. Agora, essa aqui, até ali, termina a segunda viagem de Paulo, né? Mas esse mapa vai nos servir aqui também, porque vai ter os lugares que nós vamos precisar, que a partir do versículo 23 já vai começar a terceira viagem de Paulo. Vamos continuar. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Agora aqui aparece em cena Apolo, de que nós iremos falar hoje, né? Então, enquanto Paulo estava para esses lados daqui, aqui em Éfeso apareceu Apolo, né? Ele era natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras.
Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo-lhe passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, nós vemos ali, né, contextualizamos já, Paulo fez uma viagem para Jerusalém, depois foi para Antioquia, e nesses tempos apareceu aqui em Éfeso Apolo, de que nós vamos falar mais nesse estudo. Então, vamos agora ver quem era Apolo. Nós na leitura já pudemos ver algumas das coisas, mas relembrando aqui, para ficar claro, Apolo, ele era judeu, certo? Natural da Alexandria. Ele era um homem muito culto, tinha um grande conhecimento nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor e discípulo de João Batista. Como nós vemos ali no texto, ele somente conhecia a pregação de João Batista, mas ele era muito instruído na palavra de Deus, ele conhecia muito bem das escrituras, conhecia de tudo que tinha se falado de Jesus. E ele, quando chegou em Éfeso, ele falava com grande fervor nas sinagogas e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então, ele, do pouco que ele tinha aprendido com João, ele podia praticar tudo o que ele sabia, né? Não precisava, às vezes a gente quer saber tudo para poder começar a fazer as coisas, mas não. A gente tem que fazer com que a gente já sabe, e é isso que Deus vai cobrar de cada um de nós, né? Então, ele cumpria essa parte, ele praticava tudo o que ele havia aprendido, ele pesquisava muito, não se contentava só com ouvir, mas como nós vemos aqui, ele era bastante culto e, pelo jeito, ele gostava bastante de estudar. E ele procurava nas escrituras e encontrou base suficiente para comprovar com exatidão, detalhe, né? Exatidão, que Jesus era o Cristo. Então, ele começou a fazer esse trabalho. Mas nós vemos também aí na palavra de Deus que ele somente conhecia a mensagem de João Batista. Então, ele precisava ainda conhecer mais algumas coisas. E nesse momento entra em cena os dois tutores de Apolo, que foram Áquila e Priscila, né? Perdão pela interrupção, mas qual é o tema mesmo? Apolo em Corinto. Obrigada. Certo? Então, quando ele ainda estava em Éfeso, pregando, né, falando com os judeus nas sinagogas, Áquila e Priscila o ouviram e reconheceram que ele ainda não tinha recebido toda a luz do evangelho, e convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Isso se encontra em Atos 18, 26, né? Então, depois de todo esse treinamento que ele teve, ele se tornou um dos porta-vozes mais eficientes à fé cristã. Então, o conhecimento só fazia ele se expandir mais, crescer mais, e ele utilizar isso para o bem da causa de Deus. E o que cada um de nós também nós podemos tirar aqui de lição, de não nos contentar com o que a gente já sabe. E esse momento aqui que nós temos, né, de poder estudar logo cedo de manhã, já é também um treinamento para nós cada vez crescer mais na graça de Deus e poder aprender mais da palavra de Deus, né? Então, é uma grande iniciativa que se tem, né, de poder fazer esses estudos de manhã. Então, ele aprendia cada vez mais, e nesse momento teve esses dois tutores aí, que eles eram amigos de Paulo, né, que estavam já aprofundados mais na palavra de Deus, na vida de Cristo e no evangelho que os discípulos tinham também pregado. Agora nós vamos ver que depois de Éfeso, Apolo, ele vai para Corinto, o lugar onde antes disso Paulo tinha passado, né? Então, de Éfeso, ele vai para Corinto e refutava vigorosamente os judeus em debate público,
provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, ele não parou. Agora tinha mais fundamento, mais base, para ele poder comprovar mais ainda tudo que ele já estava com certeza que Jesus era o Cristo, né? E ele encarava os judeus, né? Debatia com eles em público e demonstrava, né, pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Seu sucesso levou alguns cristãos a valorizar mais os esforços de Apolo do que o trabalho de Paulo. E isso trouxe um espírito de rivalidade que ameaçou enfraquecer a propagação do evangelho. Então, como em todo projeto bom, em todas as coisas que a gente procura fazer o melhor para Deus, sempre está o inimigo, né? Tentando atrapalhar o trabalho, o bom trabalho que se deseja fazer. E se nós não formos firmes, né, ele pode acabar nos destruindo. Mas aqui começou uma confusão grande na igreja de Corinto. Corinto foi uma das igrejas que mais deu problema para Paulo. Tá? Eram uns irmãos complicadinhos. Mas nós vamos ver no decorrer desse estudo aqui como ele tratava com eles, qual era o método. Nós vamos aprender a tratar também com pessoas complicadas, né? Então, começou aqui, então, uma grande divisão, né? Apolo, depois que Paulo tinha passado por ali, ele começou a pregar com essa veemência toda, e muitos agora quiseram fazer partido político dentro da igreja, né? E começaram alguns a valorizar mais Apolo do que o próprio Paulo. E isso é algo que muitas das vezes também acontece na igreja, né? Da gente querer torcer mais para algum irmão, para algum pastor, que para o outro, né? E nós vamos ver mais na frente. Então, o que aconteceu? Agora nós vamos ver qual era o trabalho que Paulo já tinha feito em Corinto, como ele tinha trabalhado, certo? Então, Paulo, ele plantou a semente da verdade e Apolo regou, né, para nós ter uma melhor ideia, como quando a gente planta, né? Alguém colocou a sementinha na terra, né? E depois precisa de ser regado para a plantinha brotar, certo? Então, Paulo foi o primeiro a pregar o evangelho em Corinto, né? Foi o primeiro a chegar lá e o primeiro a organizar a igreja. Então, antes dele visitar Corinto, não tinha nada de irmãos lá. Então, foi ele lá, pregou e levantou a primeira igreja. A semente que semeou devia ser regada e foi isso que Apolo fez. Paulo tinha ensinado aos coríntios o alfabeto da fé. A inveja e as más suspeitas haviam fechado o coração de muitos. Não passavam de crianças no conhecimento de Cristo. Então, Paulo tinha tido todo o maior cuidado com essa igreja, porque ele já tinha visto como era o jeito dessas pessoas. Ele conhecia que muitos ainda não estavam preparados para receber grandes mensagens. E então, o que ele fez? Ele fez que nem Jesus com os discípulos. Tem uma parte, antes de Jesus morrer, que ele fala que os discípulos ainda não estavam prontos para escutar as coisas que ele teria para falar. Então, Jesus deixou de falar muitas coisas antes da sua morte, porque os discípulos não estariam preparados. E foi o que Paulo também fez com a igreja de Corinto. Ele foi dando mensagens o mais simples possível para que elas possam entender. Como nós vemos aqui, ele ensinou o alfabeto da fé. Então, as primeiras coisas, os primeiros passos, e como nós vemos aqui, eles não passavam de crianças, e ele fala em outros textos que ele lhes deu o leite, né, que o leite espiritual, que seria as crianças de peito que ainda estão mamando, que é aquele alimento mais levinho que a criança pode, né, aguentar. Então, Paulo teve muito cuidado com eles para poder apresentar de uma forma mais fácil a verdade. Mas, como nós vemos aqui, eles tinham certos defeitos de caráter no coração, eles tinham inveja, tinham más suspeitas, e isso enfraquecia mais ainda a vida espiritual deles. E aqui a gente pode aprender que muitas vezes quando nós temos também esses sentimentos no nosso coração, sentimento de inveja, sentimento de más suspeitas, isso nos torna crianças espirituais. Então, uma falta de maturidade espiritual seria, não? Então, é importante que a gente veja no nosso coração para que nós estamos dando espaço. Será que nós estamos caminhando para retroceder espiritualmente, né, virar crianças espirituais, ou estamos procurando
alcançar uma maturidade espiritual. Então, esses defeitos de caráter ali enfraqueceram bastante a igreja e eles fechavam o coração para o Espírito Santo. Mas, apesar de tudo, Paulo tinha um método de evangelismo muito maravilhoso, que também é algo que nós devemos compreender, porque vai ter momentos em que a gente vai ter que lidar com pessoas complicadas, com igrejas complicadas, às vezes familiares complicados, e como que a gente lida com aquilo, né? Como que a gente faz? Paulo nos deixa um maravilhoso exemplo de como tratar com esse tipo de pessoas. Porque as pessoas que demonstram, que revelam esses rasgos de caráter, assim, que não são desejáveis, né? Coisas do caráter que são más, isso somente demonstra uma falta de maturidade espiritual. Então, se a pessoa está com falta de maturidade espiritual, é que nem uma criancinha que faz birra. A gente não pode dar um sermão como para uma pessoa adulta. A gente tem que saber acolher, saber tratar, para que a criança entenda como deve se comportar. Então, Paulo, ele teve um método muito interessante na hora de tratar com os irmãos de Corinto. Paulo, ele tentou não repreender diretamente os que viviam na imoralidade, nem mostrar o quanto o pecado deles era detestável diante de Deus. Tinha muita imoralidade, além dos pecados que já mencionamos aqui na igreja de Corinto, mas ele nunca foi repreender diretamente. Vocês se arrependam, vocês estão assim, olha como vocês são detestáveis perante Deus. Nunca chegou dessa maneira. E é dessa forma que também nós não podemos chegar para uma pessoa que está muito mais fraca que nós, né, está nos pecados, chegar condenando, né? Porque você vai se perder, porque você vai para o inferno. Não é assim que a gente tem que tratar com essas pessoas, né? Então, como que ele fazia? Ele diz que falou especialmente sobre a piedade prática e a santidade que as pessoas deviam ter se quisessem participar do reino de Deus. Então, ele colocava a parte positiva que eles deveriam ter, né, que eles deveriam alcançar. Então, ele falava sobre como nós devemos estar preparados espiritualmente, o que Deus se agrada, o que nós devemos alcançar para poder participar do reino de Deus, para poder desfrutar das coisas do céu. Então, ele focava naquilo. E aquilo que nós devemos fazer, né? Mostrar o lado bom que podemos atingir com a graça de Deus. E o tema principal de ensino de Paulo, isso é algo que vocês podem ver em todos os escritos que Paulo faz, não somente com a igreja de Corinto, mas na maioria das pregações que ele faz, ele fala da sua experiência de Cristo e Cristo crucificado. Então, esse era o tema central dele. E daí abrangia os outros assuntos. Daí que ele colocava o exemplo de piedade, de santidade que devia ser atingido. Era esse o alvo. Então, Paulo viu que as pessoas deviam compreender o caráter de Cristo antes de poderem amá-lo. E isso não é só para os irmãos de Corinto. Em todo tipo de evangelização, a gente precisa ter isso em mente. A gente não pode ir logo com a lei, porque a lei fala não matarás, a lei fala guarda o sábado, a lei fala... E logo a pessoa que está como uma criança, um bebezinho que precisa de leite, a gente já vai querendo empurrar feijão, arroz e um monte de coisa, não vai conseguir assimilar, né? A gente precisa, igual que Paulo, fazer de Cristo o nosso centro de atenção, demonstrar Cristo, o seu amor, seu sacrifício, o quanto ele fez por nós, e aí o coração vai se sentir com aquela vontade de responder a esse grande sacrifício de amor. E quando a pessoa conhece o caráter de Cristo, quem realmente ele é, o quanto Cristo o ama, apesar de todas as suas dificuldades e fraquezas, então aí a pessoa vai responder ao amor, né? O amor desperta amor. Então, dessa maneira, é a melhor maneira, o melhor método que a gente pode levar as pessoas para Cristo. Primeiro, apresentando Cristo, né? Se eu não conheço alguém, como eu posso confiar nele? Como eu vou querer obedecê-lo? Como eu vou querer seguir os passos dele? Se eu não sei quem que é, o que ele fez comigo? A gente geralmente tende a seguir alguém por causa que a gente conhece mais, tem uma empatia com ele, se identificou com aquela pessoa, eu vou fazer igual a ele. Então, para nós querer ver uma mudança na vida das pessoas, elas precisam conhecer primeiro o exemplo que elas vão seguir, né? Elas não precisam saber o que elas têm que fazer primeiro, não. Conheça Cristo, tudo que ele fez
E logo depois disso, as respostas vêm os frutos já. Os frutos vão ser querer amá-lo, querer saber o que mais que eu tenho que fazer, como que eu faço para chegar ao céu. E aí virá o restante de coisas que a gente já pode apresentar. E Paulo, além disso, ele não era algo assim que se diga, só era um método. Não. Ele fazia com tanta sinceridade e com tanto amor no coração, que em 1 Coríntios 4,14, vocês podem procurar ali, se fala que Paulo procurou adverti-los. Ele falava, procuro adverti-los como a meus filhos amados. Olha quanto amor e quanta paciência, porque muitas das vezes é difícil a gente lidar com pessoas assim, e o que sai mais fácil de nós é uma repreensão, é uma palavra de impaciência, certo? Mas, olha, Paulo tinha muito amor com eles, muita paciência, e ele os considerava como os filhos amados dele, filhos espirituais, ele esclarece depois, né? Então, ele corrigia como se fossem realmente filhos dele, era com todo o amor, com toda a paciência. Ele, por isso, criava métodos para ver de que maneira ele levava as pessoas a olharem para Cristo, o ponto principal. Agora, voltando para o problema que deu em Corinto, né? Nós vimos que agora se dividiu, né, a igreja. Alguns torciam para Paulo, outros para Apolo, porque Apolo veio depois dele, né, para continuar fazendo o trabalho que Paulo já tinha começado. E nós vemos aqui, em 1 Coríntios, se vocês procurarem ali o versículo completo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 6 ao 7, vocês acompanhem ali, está escrito da seguinte maneira: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou, em outras versões, Deus é quem faz crescer, né? E ele continua, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, ele teve que voltar para Éfeso para resolver esse problema, né? E ele começou a explicar dessa maneira, né? Nós vamos ver aqui nesse seguinte parágrafo, nós somos apenas servos de Deus, né? Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, não é que, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou dessa pessoa, desse irmão aqui, esse aqui me agrada mais. Não, todos são servos de Deus. E é unicamente Deus que efetua o crescimento. Não é, porque eu preguei para tal pessoa e se converteu graças a mim. Não foi graças a nós. Nós apenas foi um instrumento. Quem converte é Deus. Quem toca o coração é Deus. E a ele é a única pessoa que deve ser dada glória, né? E a ele se deve apenas a salvação das almas. Então, a gente não pode querer ser partidário ou querer levar a glória por causa de algumas pessoas que puderam se batizar pela mensagem que nós levamos. Não foi nós, mas foi apenas Deus que fez com que essa semente amadurecesse. Como diz aqui embaixo, nós somos apenas cooperadores de Deus. Os servos de Deus devem trabalhar unidos, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. Juntos, eles devem concluir a obra. E aqui também é importante, porque Paulo não teve isso de que, Apolo não pode chegar em Corinto, porque esses aí são a minha igreja que eu criei, que eu inventei, e só eu que vai lá trabalhar de novo para ver se as pessoas se batizam. Não. Ele foi lá, deixou, ficou feliz que Apolo foi lá continuar a obra, né? E ele não teria se ofendido em nenhum momento de que Apolo tenha mais resultado que ele, porque era apenas o resultado do que ele já tinha semeado. E como nós vimos aqui, não era nem Apolo nem Paulo, no final, era só Deus que estava trabalhando no coração das pessoas. E é assim que nós devemos trabalhar. Não é, essa aqui é minha alma, ninguém mais toca, porque eu que vai converter para batizar ou para ser visto quantas pessoas eu estou alcançando, não. A gente tem que entender que todos somos instrumentos nas mãos de Deus, todos somos cooperadores, servos de Deus, e que nós não devemos ter esse orgulho de querer somente nós ser os únicos que fazem a obra de Deus. Mas, como fala em Romanos 12:10, nós devemos preferir sempre dar a honra aos outros, mais do que a nós mesmos, né? E juntos nós somos uma grande equipe que deve buscar concluir a obra de todas as maneiras, né?
mas sempre para agradar a Deus, para glorificar a Deus e não para glorificar a nós mesmos. Então, foi isso que Paulo começou a explicar para os coríntios, para que eles pudessem tirar da cabeça deles aquilo de, eu sou de Paulo, eu sou da Apolo. Chegou um momento que tinha até um outro partido, que era os de Pedro, que falava assim, nem de um nem de outro, porque Pedro foi o que mais perto esteve de Jesus, e Paulo, ele perseguia a igreja, então não somos nem de Paulo, não somos de Pedro. Outros já falaram, não, eu sou de Cristo, porque eu sozinho aprendi e ninguém me pregou e eu sou de Cristo. Tinha muitos partidos, isso só demonstrava quanta imaturidade espiritual tinham essas pessoas, né? Mas Paulo não foi logo e chegou, vocês todos são uns imaturos, vocês deviam já estar entendendo melhor a palavra de Deus, que é isso e tal. Não foi ele logo condenando, mas ele chegou de uma maneira bem interessante, né, apresentando como se fosse uma plantação bem ilustrativa, para que eles pudessem entender melhor. Realmente ele utilizava métodos como para crianças mesmo, para poder entender bem graficamente as coisas. Agora, vamos para o dever da igreja. Como nós vemos que essas coisas também acontecem na nossa igreja, muitas das vezes, eu vou gostar mais dele que do outro. Vamos ler aqui o que o Espírito de Profecia fala para nós sobre esse assunto. É bastante interessante, é bastante forte o que fala aqui. Aquele que envia os evangelistas é desonrado quando os membros da igreja desenvolvem um apego tão forte a algum pastor favorito que não estão dispostos a aceitar outro mestre. Então, Deus, ele é ofendido e desonrado quando muitos membros de igreja ficam partidários, como era a igreja de Corinto. Que às vezes, esse obreiro aqui, eu não queria que nunca saísse, esse pastor aqui devia ficar aqui para sempre. Aí, quando ele sai, tem a reorganização, agora quem queira vir, tomara que seja bom. Ou, às vezes, a gente já cria uma expectativa, que seja isso, isso, isso. E, às vezes, a pessoa chega diferente do que a gente tinha planejado. E aí que vem o desapontamento. Aí, muitas das vezes, a pessoa não fica satisfeita nunca, não contribui com o servo de Deus, não colabora. E isso só traz mais problema na igreja. Então, a gente não pode, em nenhum momento, ter esse tipo de espírito. Vamos continuar lendo. A igreja deve aceitar com gratidão esses servos de Cristo. O Senhor envia ajudantes ao seu povo, nem sempre alguém da escolha dos membros, mas de acordo com a sua necessidade. E isso é bastante importante, porque muitas das vezes, e isso também na nossa vida diária, nós podemos querer almejar coisas, pedir para Deus coisas nas nossas orações, e Deus responde de uma maneira diferente. Ele vai responder de acordo com o que nós mais precisamos, né? Às vezes eu vou pedir algo que não vai me fazer bem. Deus vai responder, mas vai me dar aquilo que eu preciso. E da mesma forma, na igreja, às vezes nós vamos querer um obreiro, um pastor que seja isso, aquilo, que cante, que toque, que evangelize, e às vezes vem uma pessoa totalmente diferente. E aí, porque o pastor não é bom, porque o obreiro não, porque eu gostava do anterior, esse daqui não está dando certo. Isso aí a gente tem que ter um grande cuidado, porque a gente só está desonrando o nome de Deus. E a gente deve fazer é aceitar, porque muitas das vezes o que o anterior obreiro, o anterior pastor fazia ou deixava de fazer, esse outro agora vai complementar. O que ele não fazia, esse de agora vai fazer. Mesmo que seja algo que pareça pequeno, mas são diferentes qualidades que cada um dos servos de Cristo tem, e que nós devemos enxergar qual vai ser o benefício de cada um dos servos de Cristo. Então, a gente deve sempre estar aceitando com gratidão todos os servos que Deus coloca, porque eles são escolhidos com muita oração, né? Então, todos são servos de Cristo, cada um vai ter seu dever no campo, na área onde estiverem, né? Então, é bastante importante a gente compreender isso aqui, e para não cair no mesmo erro da igreja de Corinto, né? Que eles ficaram assim tão divididos, e isso somente trouxe bastante retrocesso para o avanço da obra de Deus. Agora nós vamos para a parte final. Quais foram os resultados? Paulo continua exortando os irmãos e dá uma explicação bem interessante aqui também. Em 1 Coríntios, essas explicações já vem falando assim. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês?
foram vocês batizados em nome de Paulo? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, no final das contas, tudo vem de Deus. Então, não foi que Cristo se dividiu e criou vários partidos, ou que agora a gente se salva por uma pessoa. Não, todos vêm de Deus, todos são instrumentos de Deus, como já falamos, e apenas eles servem para todas as pessoas olharem para o ponto central de toda essa história, que é Cristo, né? Que olhem a Deus. Então, dessa maneira, Paulo foi advertindo os irmãos para que eles mudassem esse tipo de pensamento, para que eles entendessem que a atitude que eles estavam tomando não era a melhor, e para que eles vejam aonde estavam falhando e entendam que todos faziam parte do projeto, do plano de Deus. Então, e o resultado final foi que de tudo isso, o único que resultou é que Apolo ficou triste, ele não ficou nada feliz. Olha, tem muitos irmãos que gostam de mim. Muitas das vezes a gente pode se orgulhar de certas coisas assim, às vezes não pode expressar, mas no nosso coração, e Deus que vê tudo, às vezes a gente fica, olha, cheio de orgulho, né? Olha, tem bastante público torcendo por mim. A pessoa podia ter continuado incentivando a que elas continuassem fazendo isso, né? Mas ele não, ele se sentiu muito triste por causa desse conflito em Corinto, e ele não, esse conflito não o encorajou, mas rapidamente ele saiu de cena, ele foi embora de Corinto, e mais tarde, quando Paulo insistiu para que ele visitasse novamente a cidade de Corinto, ele se recusou até muitos anos depois, quando a igreja tinha alcançado uma condição espiritual melhor. E, lamentavelmente, então, o trabalho que Apolo estava fazendo, que poderia ter tido maiores resultados, viu-se impedido, né, por causa dos irmãos que começaram a criar esses problemas. Então, muitas das vezes, a igreja, às vezes, não é abençoada, porque aqui nunca cresce, nunca tal, porque, às vezes, os irmãos mesmos criam os problemas, criam as dificuldades, e às vezes pode acontecer que nem aqui, né? Que os servos de Deus não queiram voltar mais para tal lugar, porque há muito problema aí, precisa de um amadurecimento espiritual, né? Então, é isso que nós vemos nesse capítulo aqui, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, e nós podemos aprender bastantes coisas aqui, né? Que a gente, primeiramente, nós vimos como Apolo, ele foi sempre esforçado, sempre estudioso da palavra de Deus, que nós não deixemos de estudar a palavra de Deus, sempre vai ter muitas coisas para se aprender. Em nenhum momento nós vamos chegar e dizer, eu atingi aqui o nível, aqui é só manter até Cristo voltar. Não. Vai aprender constantemente, e que Deus nos ajude para que nós possamos ser firmes e fortes como Paulo, como Apolo, e que a gente também possa ter o método que eles utilizaram, de muito amor, de muita paciência, que nós possamos ter, glorificar e colocar Cristo sempre em primeiro lugar, em todas as nossas pregações, em todos os nossos contatos missionários, que seja Cristo sempre o nosso principal foco, e que nós possamos também sempre valorizar todos os servos que Deus coloca nas igrejas, que nós possamos sempre trabalhar para Cristo e não para nós mesmos. Que Deus nos ajude, então, a poder colocar tudo isso aqui que nós aprendemos em prática, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Amém.